vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade que a gente começou na semana passada, montando o texto. Então eu trouxe algumas frases que vocês vivem pedindo, que vocês podem utilizar, principalmente conectivos, tá? Me preocupei mais com essa parte da coesão, de como ir costurando o texto. Gente, outro parênteses, igual eu fiz na semana passada, um parênteses no início da aula. Vocês estão copiando no caderno? Ou vocês só estão assistindo a aula? É porque isso é extremamente importante. Fiquem atentos a isso, ok? Quanto mais sentidos a gente utiliza no nosso processo de estudo, mais fácil fica a incorporação, a internalização desse conteúdo, ok? E quando a gente escreve, qual o sentido que a gente está usando? O tato, tá? Então, escrever, transcrever, copiar, para além da gente fazer alusões na hora que a gente está escrevendo, como a gente faz quando faz mapa mental, né? A gente está usando o sentido do tato, o sentido da visão, a gente lê em voz alta, a gente vai utilizar a audição, tá? Já comentei aqui, lá no início das gravações das aulas, que utilizar a caneta com cheiro é uma coisa que ajuda, tá? Passar o dedo na hora que está lendo. Somos seres humanos, não se esqueçam disso nunca, tá? Eu reafirmo isso porque no século XXI, se tratando de uma pós-modernidade esquisitíssima, principalmente 2020, né? Muitas vezes a gente vai sendo mecanizado, automatiza os processos e a gente ultrapassa os nossos limites sem se dar conta. Somos seres humanos, vamos trabalhar com a nossa sensibilidade e isso está a nosso favor, ok? Usem os sentidos de vocês, copiem no caderno, tá? Não é à toa que em pleno 2020 não foi tudo digitalizado, a gente ainda usa quadro, a gente ainda usa pincel, caderno, lápis, caneta. Isso é um recurso pedagógico didático, isso ajuda na incorporação do conteúdo. Então, escrevam no caderno de vocês. Vocês não estão na escola, eu não vou dar visto, não está valendo ponto. Cada um está por si, tentando alcançar o seu objetivo, que é uma vaga numa universidade, principalmente federal, certo? Então, eu conto com vocês. Depende de vocês. Anotem no caderno de vocês, ok? Então, vamos lá. Gente, em relação à coesão textual, é extremamente importante que a gente construa esse tipo de parágrafo aqui. Parágrafo padrão. A essa altura do campeonato, vocês já tinham que responder isso aí de olho fechado, ok? O que significa parágrafo padrão? Não consegue responder ainda? Vem comigo daqui para frente, vocês vão utilizar esse tipo de parágrafo no texto. O ideal, o que eu aconselho, é que a gente construa 4 parágrafos ao longo do texto, ok? 1 para introdução, 2 para o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e 1 para conclusão. Eu sugiro isso tendo em vista que nós temos 30 linhas apenas, que nem são 30 linhas de verdade, né? Já falei sobre isso, a caixa de texto é menor, a pauta é menor, equivale a mais ou menos 22 linhas do caderno de vocês, se a gente pensar num padrão editorial aí. Então, eu aconselho que seja isso. Cada parágrafo vai ter 5 a 7 linhas. Como que eu vou organizar, então, para que o meu parágrafo ele seja uma unidade textual, ele seja um tecido, ele está construído ali. Eu vou desenvolver dentro de um parágrafo um mini texto, que vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. 1, 2, 3 períodos, ok? Então eu vou construir o parágrafo de forma padrão, o que significa que ele tem 3 períodos que cumprem cada uma função textual, de forma a construir esse tecido, essa unidade textual, ok? Então eu vou gastar aí mais ou menos 2 linhas para cada período, porque eu consigo alcançar 5 a 7 linhas, ok? Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu preciso ter controle e consciência
e escrevi a segunda linha do meu primeiro parágrafo, o segundo período do meu primeiro parágrafo. Eu tenho que ter, então, aí mais ou menos 4 linhas. Tem 7? Tá errado. Volta, tá? Porque é esse o momento. É no momento que você tem consciência para que você não precise ficar retrabalhando. Você volta o tempo todo, aí você escreve um rascunho ali. Nossa, ficou gigante. Aí você amassa, joga fora, vai fazer outro. Se você vai tendo controle do processo, vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo. Você vai automatizando de uma forma consciente, ok? Não é de uma forma anestesiada, de uma forma consciente que você cria o seu próprio método e aí a escrita passa a ficar mais simples, logo mais rápida, tá? A gente tem mais ou menos 1h30 para a construção do nosso rascunho e da transcrição, do passar a limpo para a folha definitiva de redação. É pouquíssimo tempo para construir um texto nos níveis do padrão Enem, certo? Para quem deixou para fazer isso no momento da prova. Para quem já está treinando, para quem vai seguir uma rotina de escrita, de conscientização do processo de escrita, para quem vai mantendo controle, fica mais fácil. Então, se a gente vai treinando no dia da prova, a gente já está sabendo, já vai embora, tá? Por isso que treinar, que escrever agora é extremamente importante. Bom, são 3 períodos. Dentro do parágrafo, cada período cumpre uma função. O tópico frasal, ele vai ser sempre a primeira frase do meu parágrafo, seja ele de introdução, de desenvolvimento ou de conclusão. Então, eu vou ter uma frase ali chamada tópico frasal. Ela é classificada nessa categoria. O que significa? É como se fosse o título do parágrafo, tá? Por falar em título, gente, título na redação é obrigatório? Não, ok? Ele já foi, não é mais obrigatório. Sendo assim, o que eu, Aline, aconselho? Só utilizem um título, se vocês tiverem um título assim, arrebatador, supimpa, maravilhoso. E o título é a última coisa que você escreve no texto, tá? Não é a primeira coisa, não. Por quê? Porque o título resume o texto, ok? Quando eu estou falando de título, eu estou falando de resumo. Eu estou falando do mais sucinto, do conteúdo principal e elementar do meu parágrafo ou do meu texto completo, ok? Então, é depois que eu escrevi tudo que eu vou construir o meu tópico frasal. Pensando nisso, o tópico frasal lá no meu planejamento do texto, ele vai ser o primeiro ou o último a ser escrito, se eu for incluir essa parte no meu planejamento. Ele vai ser o último, ok? Ele pode ser o último, não tem problema nenhum com isso. Gente, eu não estou falando que o tópico frasal vai vir no final do texto. Pode vir, não é um problema, pode vir. Mas normalmente, comumente, ele vai vir no início do parágrafo e não no final. Agora, algumas pessoas utilizam o tópico frasal para fazer o fechamento, para fazer a conclusão. Então, tudo bem, você vai encontrar aí a sua maneira, né? O que significa o tópico frasal? É o título, logo, é um resumo daquilo que você vai apresentar ali no seu parágrafo. Ele também é chamado de frase núcleo. Percebam essa palavra, núcleo. Eu condensei ali, sabe? É o bruto, é o principal, é o elementar dentro do meu parágrafo. E ele vai conter uma síntese, um resumo da ideia central de todo o parágrafo. Por isso que o título, ele é uma espécie de tópico frasal do texto completo, porque ele vai trazer isso da questão da síntese e da ideia central do texto. Nós só estamos falando de tópico frasal, ok? Nós estamos falando do parágrafo, de um parágrafo, até 7 linhas. Então, eu utilizo ele. Relembrando, tá? Revisão rapidinha, já vimos isso. Nós podemos utilizar algumas estratégias de introdução do texto. Essas mesmas estratégias, elas podem ser aplicadas ao tópico frasal, ou seja, a introdução do meu parágrafo, por definição. Então, eu vou pegar ali um termo, né, que é central na discussão do meu texto, vou definir ela. Eu vou fazer uma declaração
só vou utilizar a pergunta para impulsionar, para introduzir a minha afirmação, ok? Esse não é o momento de ter dúvidas. Então, uma coisa que você tem dúvida, você não coloca isso no texto. A dúvida ela tem que aparecer um passo antes da escrita, quando eu estou montando, quando eu estou refletindo, ok? No texto não. Eu não vou trazer dúvidas, apenas para impulsionar a resposta. Muito cuidado com a pergunta, mas eu posso utilizar uma citação, vou pegar uma frase de alguém que é autoridade no assunto, ok? Que isso vai dar um respaldo, um embasamento para a minha argumentação. Frases nominais, eu vou falar assim, violência, ponto final. Discriminação, ponto final. Exploração, ponto final. Essa é a realidade do trabalho nas ruas hoje em dia, ok? Frases nominais é quando eu pego esses substantivos, vou colocando um substantivo, um ponto final, um substantivo, um ponto final, e depois eu faço uma definição sobre isso. Posso fazer isso. Cuidado, mas posso, ok? Frases nominais e exemplificação. Eu posso pegar um exemplo, um dado, alguma coisa para introduzir. Então, se eu posso fazer isso como estratégia de argumentação, como estratégia para introdução do meu texto, eu também vou fazer isso como estratégia para que isso seja o meu tópico frasal. Vocês conseguem perceber que o tópico frasal ele é a introdução do meu parágrafo. Por isso que as estratégias aplicadas podem ser as mesmas. Tá tudo bem, ok? Ficou tranquilo isso, gente? Se não ficou, vocês me perguntem, tá? Por favor, isso é importantíssimo. O que é o desenvolvimento do parágrafo? Eu vou pegar frases em que há uma explicação, ou seja, uma ampliação, um desenvolvimento, uma abordagem do que foi dito no tópico frasal. Então, eu coloco lá, exploração, precariedade, superlotação. Essa é a realidade do Sistema Único de Saúde hoje em dia, ponto final. Atualmente, o Brasil passa por uma pandemia, o Sistema Público de Saúde estava despreparado para isso, visto que temos não sei quantos por cento dos leitos ocupados. Eu desenvolvi o que eu trouxe como estratégia, seriam as frases nominais, ok? Ou eu posso pegar outros tipos de estratégia. Aí que eu trouxe exemplos para nós. Por um lado, a utilização de algoritmos possui seu lado positivo. Isso aqui é do Enem de 2018, ok? Possui um lado positivo. Então, a utilização de algoritmos possui seu lado positivo. Ele se colocou, tá? Esse aqui é a Jamile Borges, de 19 anos, de 2018, que tirou nota 1000. O que fez aqui? O que ela fez como estratégia de tópico frasal? Ela fez uma afirmação, ela está se colocando, ok? A internet surgiu no período da Guerra Fria com o intuito de auxiliar na comunicação entre as bases militares. Ela fez duas estratégias aqui. Ela afirmou e fez uma alusão histórica. A primeira super curtinha, a segunda ela fez alusão. Aí o que ela vai fazer? Ela vai desenvolver isso. Todavia, com o passar do tempo, tal ferramenta militar popularizou-se e abandonou parcialmente a característica puramente militar, utilitária, adquirindo função de entretenimento. Então, ela desenvolve o que ela coloca no tópico frasal dela, que foi uma afirmação, uma alusão histórica. É obrigatório pegar dois? Não. Tá? Ela poderia ter começado apenas com a alusão histórica, mas ela quis colocar a definição para quê? Na introdução, a gente tem 3 funções, não me canso de dizer isso. Eu tenho que contextualizar, apresentar e apresentar a minha tese, ok? Essas 3 funções precisam ser colocadas na minha introdução. Para contextualizar, o que ela faz? Ela fala a utilização de algoritmos possui seu lado positivo, falando de hoje, ok? Atualmente, a utilização de algoritmos possui seu lado positivo. Ela já adota o tema, algoritmos, ela vai trazer isso aí. A gente já viu que esse comando foi extremamente maldoso, né?
o quê? O que significa a consolidação da internet no país, e nesse contexto surge a relevância do uso de dados para facilitar tais funções. Ela se posicionou, tá? Ela está falando que a internet ela é necessária e ela fecha essa ideia que ela está colocando. No caso da introdução, parágrafo de introdução, a minha conclusão é igual à minha tese, tá? Não se esqueçam disso. Fechei. É obrigatório? Não tem nada no manual do corretor que diz isso. O candidato perderá pontos caso a tese não esteja localizada na conclusão do parágrafo de introdução. Não tem nada, mas não faz sentido colocar isso em outro lugar do texto. Se você conseguiu e deu certo, maravilha. Se você está com dificuldade, vai por esse caminho aqui, ok? Ou se você já testou e deu certo, eu nunca consegui fazer de outra maneira um texto dissertativo, argumentativo, padrão Enem. E para ser muito sincera, eu nunca vi nenhum texto nota 1000 que não tivesse esse formato. Estou falando que é impossível? Não é. Mas o mais possível, o mais provável, o mais coerente é que você faça dessa forma, mais favorável para o seu texto. Você fecha a sua introdução com aquilo que vai ser defendido ao longo do texto, que é o seu posicionamento, a sua tese. Então, isso é a conclusão. Então, no parágrafo de introdução, a conclusão do meu parágrafo coincide com a minha tese. Nos parágrafos de desenvolvimento, ela pode ser o que você quiser, desde que tenha um fechamento. Do desenvolvimento 1 para o desenvolvimento 2, o que eu proponho é que você feche o parágrafo dando abertura para aquilo que vai ser dito no segundo parágrafo de desenvolvimento, ok? Então, do desenvolvimento 1 para o desenvolvimento 2, o que eu sugiro é que a conclusão seja algo para transitar. Ou seja algo ali que dê a possibilidade de coesão. Obrigatório? Não é. Testem, vão encontrando a forma de vocês. E no parágrafo de conclusão, no último parágrafo, eu sugiro que o último período do último parágrafo seja o efeito. Ou seja, o fechamento do meu último parágrafo seja o efeito. Dessa forma, alcançaremos assim um sistema único de saúde mais eficiente. Esse é o efeito da proposta, caso ela seja alcançada. Alcançando assim um sistema público de saúde mais efetivo, mais amplo, ok? Esse é o efeito. Isso é uma sugestão. Acho que é interessante. Bom, vamos lá então. A minha introdução, eu tenho o parágrafo de introdução, ok? Aqui eu estou falando de parágrafo. Eu tenho meu primeiro período, uma afirmação contendo o eixo temático, como a gente viu aqui no caso da Jamile. O segundo período, afirmação da delimitação do eixo temático, como a gente viu aqui também. Ela começa falando da Guerra Fria, depois ela passa para a internet, o quanto que isso foi utilizado para entretenimento. E no terceiro, sugestão de caminho para a divisão dos parágrafos. Não sei se eu copiei aqui, deixa eu ver. Não, eu trouxe só a introdução mesmo. Para quem está curioso aí, gente, quem é meu aluno, a gente assistiu junto a essa aula, tá? Eu coloquei o vídeo, a Jamila participou de uma entrevista e eu projetei para a gente ir acompanhando o texto dela. Então, quem é meu aluno lembra disso. Quem não é meu aluno, vai procurar TV Escola Jamile 2018. Vocês vão achar um vídeo lá que é uma entrevista com a candidata. Vai perguntando para ela, chama a Hora do Enem, o programa. Vai perguntando para ela como que ela alcançou, como foi para ela estudar, quais foram as estratégias, por que ela usou daquela forma não de outra. É uma entrevista bem interessante e eu super aconselho esse canal e esse programa como fonte de estudo.
positivo, se você está defendendo na tese que é negativo, negativo. E o segundo parágrafo vai ser mais enumeração. Isso tem que aparecer nesse momento, na minha tese, tá? Já no parágrafo de desenvolvimento, eu vou manter a preocupação de sempre costurar o texto. Volto na nossa primeira aula de coesão textual, tá? Texto do latim, vem da palavra tecido, tá tudo ali, ó, juntinho, ok? Isso vai ser considerado um texto ainda nos dias de hoje, ok? O latim nem é uma língua falada mais, mas permanece, principalmente para o Enem. Eu preciso de uma coesão textual muito bem costuradinha, bem estruturada, para dar sentido para o meu texto e para que as minhas 30 linhas, elas fiquem uma relacionada com a outra, tudo linkado, tá? Tudo desenvolvendo, e assim eu tenho uma progressão textual que vai crescendo e culminando para uma conclusão, como um filme que eu vou sentindo que vai acabando. O meu corretor, ele vai ler o meu texto e ele vai sentindo esse texto crescendo e caminhando para uma conclusão. Isso tem que acontecer. Então eu vou me preocupar com a costura do texto. É importante ter em mente elementos de coesão, elementos coesivos, que marquem a transição de um parágrafo para o outro. Então, eu preciso me preocupar com a transição de um período para o outro e da transição de um parágrafo para o outro, ok? Levando em conta a estratégia argumentativa adotada. Daqui para frente, gente, o que eu vou trabalhar com vocês são sugestões de conectivos para serem utilizados entre os parágrafos. Muita atenção! Isso não é uma fórmula infalível, ok? Vocês não vão se prender a isso como se fosse... Isso é um apoio, tá? Então, vocês vão utilizar isso aqui testando. Deu certo? Escreve seu texto, deixa ele de ladinho um pouquinho, já falamos sobre isso. Depois volta para ele ler. Pede alguém da sua casa para ler. Então, olha esse texto aqui para mim, vê o que você acha. Tá? Isso é o que vai fazer com que vocês vão tendo segurança para a escrita e que cada vez mais aprimorem essa estratégia de escrita, treinando, revisando. Tá? Isso é extremamente importante. Se eu adotei uma estratégia argumentativa, eu estou falando do desenvolvimento, eu adotei uma estratégia argumentativa de causa e consequência. Como que eu posso começar dentro do parágrafo? Ao se examinarem alguns casos de nananã, verifica-se que lá. Em consequência disso, vê-se que. Então, do que eu estou falando? De causa, vamos pegar um exemplo aí. Direitos humanos, né? Foi mais recente. Então, ao se examinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, verifica-se que existem direitos básicos que devem ser garantidos a todo ser humano. Então, eu encaixei esses dois conectivos e adaptei isso ao que eu quero dizer. Em consequência disso, vê-se que a Constituição Nacional de 1988 adotou os 30 artigos da Declaração. Eu estou dizendo isso porque eu quero defender a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o que vai vir depois disso vai estar a favor. Ou eu quero falar que ela não está sendo efetiva. Por exemplo, o que vai vir depois disso está em função disso. Mas eu estou adotando causa e consequência. Por que que a Constituição adotou? Porque é uma Constituição que está voltada para a defesa dos direitos humanos. Ok? Eu estou trabalhando com causa e com consequência. A Constituição Nacional adotou os direitos humanos porque ela está voltada para a defesa desses direitos humanos. Ela é mais humanizada. Tendo em vista que a Constituição de 88, ela é para a redemocratização do país. Então, a gente é acabado de sair de uma ditadura militar que durou 20 anos no Brasil e é a primeira Constituição depois desse período. Então, ela está mais humanizada, ela está mais voltada
contra a mulher. Eu vou falar, ao se examinar alguns casos de violência contra a mulher, verifica-se que, na maioria dos casos, o agressor é o próprio companheiro, como a gente viu alguns dados, né? Em consequência disso, vê-se a necessidade de efetivação dessas leis voltadas para a violência contra a mulher. Qual que é o meu posicionamento nesse caso? A violência contra a mulher, ela existe porque eu não tenho efetivação das leis, ok? Vocês conseguem perceber, gente? Eu gosto muito dessa estratégia de causa e consequência, mas ela não é tão simples assim. Eu não falei, por causa disso, aquilo acontece. Eu não falei dessa forma assim, escancarada. Mas o que eu fiz foi uma relação de causa e consequência, né? Ao se examinarem alguns casos de violência contra a mulher, verifica-se que, na maioria das vezes, são os próprios companheiros que agridem essas mulheres. Em consequência disso, percebe-se a não efetivação dessas leis. Ou seja, se é uma pessoa que está ali tão próxima da mulher, quem agride ela, existe alguma coisa aí. Eu estou dizendo que é uma não efetivação da lei. Ou eu posso dizer que é, não sei, uma cultura machista. Eu estou trabalhando de causa e consequência. Por conta da cultura machista, mulheres são agredidas. Causa, consequência, tá? Não é escancarado, não é nítido, não está ali explícito, assim, mas está ali a causa e a consequência. Eu não utilizei o por causa disso. É proibido utilizar? Não, não é. Se você adota esse conectivo e funcionou para você, tá tudo bem, tá? Agora, em consequência disso, não é. Tá tudo bem. Frases para parágrafos que explorem trajetória histórica. Eu fiz lá uma alusão histórica e eu vou utilizar esses fatos, né, importantes, marcantes, como embasamento para a defesa do meu ponto de vista. Retomando, gente, nós estamos falando de estratégias argumentativas para os meus parágrafos de desenvolvimento e quais são os conectivos que eu posso utilizar. Acho que às vezes eu fico falando demais, vocês podem se perder aí. Retomando, é disso que a gente está falando, ok? Então, no século em meados dos anos ou quando percebia-se que atualmente observa-se que quando eu faço uma trajetória histórica, o interessante é que eu faça uma comparação do que aconteceu para o que está acontecendo. Por quê? Meu texto ele não pode ser expositivo. Ele tem que ser dissertativo e argumentativo. Eu vou expor, mas eu vou tirar uma conclusão. Eu vou me posicionar em relação a isso que eu estou expondo. Ok? Ele não pode ser só expositivo. Quando eu faço esse tipo de estratégia, eu tenho que ter o cuidado de fazer uma retomada histórica, comparando isso com a atualidade, para que o meu posicionamento fique evidente. Então, se eu falar que antes, nos anos 50, a Lei Maria da Penha não existia e os casos de violência contra a mulher eram X. Hoje em dia, atualmente, percebe-se que houve uma diminuição desses casos. Eu estou me posicionando, eu estou falando que a Lei Maria da Penha foi fundamental para a diminuição dos casos de violência. Como que eu fiz isso? Eu adotei uma trajetória histórica, comparando o que era antes com o que está acontecendo agora. Percebia-se que havia um número grande de casos. Atualmente, observa-se que esse número diminuiu. Fiquei na dúvida se eu falei isso ou não, ok? Então, eu fiz esses contrapontos. Onde que vai aparecer esses conectivos? Gente, esses no primeiro e no segundo período. Então, eu começo meu parágrafo com isso aqui, coloco um ponto final. Continuo com isso aqui, coloco um ponto final. E aí, o que vai ser o terceiro período? Não é um parágrafo padrão? Um fechamento desse texto. O que eu vou trazer para o fechamento, para a conclusão do meu parágrafo? Qual conectivo que eu vou utilizar? Conectivos conclusivos. Sendo assim, portanto, dessa forma, ok? Então, são esses conectivos que eu vou utilizar. Estou falando do primeiro período, do segundo período, e aí no terceiro período,
Os conectivos que eu vou utilizar são conclusivos. Então, vou trazer conjunções ou conectivos que fazem o fechamento dessas ideias. Isso é para todos os parágrafos, para a introdução, para o desenvolvimento, para o fechamento. Na introdução, o que é? Eu vou trazer um conectivo de conclusivo que vai introduzir, que vai levar a quê? A minha tese. No meu fechamento, no meu parágrafo, o último parágrafo, eu vou no terceiro período trazer um conectivo que leva para quê? Um efeito. Dessa forma, sendo assim, se alcançará aquilo que eu propus na minha tese, aquilo que eu estou propondo na minha proposta de intervenção, ok? E para os parágrafos de desenvolvimento, eu estou fechando a ideia do primeiro para o segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou transitar para o meu segundo argumento, ok? No meu segundo, eu vou ou transitar para a minha proposta de intervenção ou simplesmente fechar a ideia. Mas o meu parágrafo o meu período de conclusão, ele fecha o meu parágrafo, proporcionando unidade textual dentro de cada parágrafo, fazendo com que esses parágrafos fiquem costurados entre si, formando unidade textual, progressão textual, tornando a minha leitura fluida, conectada, ok? Isso é extremamente importante. Se eu adotei como estratégia argumentativa prós e contras, eu posso utilizar isso aqui. Muita atenção. Tal qual a pergunta, aqui é preciso ter um cuidado muito grande. Eu estou adotando prós e contras, certo? Isso não significa que eu vou deixar isso assim. Eu preciso me posicionar. Sai de cima do muro. Se posicione. O texto de ser argumentativo, ele exige defesa de tese, logo defesa de posicionamento. Então, eu não posso simplesmente citar prós, citar contras e não me colocar diante do tema que está sendo proposto, ok? Se eu estou falando lá de Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é para todos ou não é? Aí eu vou trazer os prós e os contras da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas no final das contas eu não respondi aquilo que foi proposto pelo comando, que é, ela não é para todo mundo. Olha, ela é para todo mundo, mas eu trago o contra. Ela é para todo mundo, principalmente porque eu trago o prós. Então, prós e contras, eles precisam estar numa balança aí, não exatamente equilibrada, eu preciso ter esse cuidado. Eu vou escrever todo o meu texto, principalmente os meus parágrafos de desenvolvimento, orientada pela minha tese, tá? Por isso que quando a gente faz lá o planejamento do texto, antes de começar a escrever o nosso rascunho, a tese é a primeira coisa que a gente faz. Então, ela é o núcleo do seu texto, é a partir dela que o texto toma corpo. Antes dela, não, ok? Então, percebe-se que muitas pessoas consideram a Declaração Universal dos Direitos Humanos negativa. Porém, isso não é uma verdade absoluta. Ou, percebe-se que em muitas situações a Declaração Universal dos Direitos Humanos é devidamente aplicada. Porém, existem situações que não. Então, eu estou falando positivamente, eu falo negativamente. Ou vice-versa. Eu faço contrapontos aqui. Conectivos para parágrafos que adotem enumeração. Adoro esse tipo de estratégia argumentativa, ok? Você coloca lá o seu posicionamento, define e deixa muito claro, eu penso assim, é dessa forma que eu penso. E aí você fala, por que eu penso assim? Motivo 1, motivo 2, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, argumento 1, argumento 2, tá? Então, lembra que eu falei lá de uma transição do desenvolvimento 1 para o desenvolvimento 2, é nesse ponto aqui que aparecem esses conectivos. Então, eu vou falar lá no meu primeiro argumento. Além disso, não. Ou seja, esse conectivo aqui, ele inicia o meu segundo parágrafo de desenvolvimento, quando se trata de parágrafo
muito bem definidos, então eu sei exatamente quais são os critérios que vão avaliar a minha proposta e eu estou fechando o texto. Então eu tenho a proposta, eu tenho o objetivo central desse parágrafo muito bem definida. Independente do posicionamento que eu adotei no meu texto, eu vou ter que fechar essas ideias, eu vou ter que concluir, tá? Então, a conclusão, ou o quarto e último parágrafo, cumpre a função de fechar, de concluir. Se a função é fechar, os meus elementos coesivos são conclusivos. Então, nesse momento aqui, eu vou ir lá na minha tabelinha de conjunções, seja no livro, seja no Google, seja onde for, e vou procurar conjunções conclusivas, conectivos conclusivos, elementos coesivos conclusivos. São eles que eu vou utilizar para o fechamento do meu texto. O que está vindo aqui, gente? Eu tenho meu desenvolvimento 2 e eu vou conectar ele ao meu parágrafo de conclusão, ok? Então, eu vou vir do terceiro parágrafo para o quarto parágrafo. Quando a gente viu os elementos coesivos, a gente viu que existem várias formas de fazer essa coesão, né? Com uma conjunção, ou eu posso também fazer retomadas. A ideia é sempre que eu vá construindo meu texto dessa forma, porque é assim que eu vou costurando. Isso significa que eu vou pegar um elemento que estava aqui, às vezes eu retomo esse elemento para dar seguimento para o próximo. A gente vai ver que muitos dos conectivos que eu trouxe aqui, e vocês vão estudar, e vocês vão começar a observar que muitos dos conectivos que vocês utilizam, ele traz aí um pronome relativo ou algum tipo de retomada, tá? Por quê? Eu estou fazendo essa costura, eu estou retomando um termo para dar sequência, para fazer essa costura do meu texto, em virtude dos fatos mencionados. Quando eu estou falando fatos mencionados, eu estou falando do que eu coloquei no texto. Esse aqui, gente, é o primeiro termo do meu parágrafo de conclusão, ele que abre o meu parágrafo de conclusão, tá? Então, ponto final do parágrafo 3, meu desenvolvimento 2, iniciei meu parágrafo de conclusão, meu último parágrafo. Eu vou abrir com isso aqui. Em virtude dos fatos mencionados, podemos perceber a importância de intervir nessa situação. Acabou. E essa frase que eu falei, ela pode ser utilizada para a grande maioria das propostas que você vai trazer. Logo depois, você já apresenta a sua proposta, retomando quais são os principais elementos de uma proposta. O que vai ser feito, a ação, quem que vai fazer, o responsável, como que vai ser feito, então os meios e qual o efeito, tá? Esses 4 elementos eles são obrigatórios na proposta de intervenção. Fiz o fechamento do texto. Em virtude dos fatos mencionados, é importante perceber que deve haver uma intervenção nessa situação. Ponto final. E aí eu já venho com os meus elementos de detalhamento. Por isso tudo, é importante perceber a importância. É importante perceber que essa situação merece uma intervenção. Levando-se em consideração esses aspectos, deve haver uma intervenção nessa situação. Em consideração esses quais? Aquilo que foi discutido no meu texto, aquilo que foi apresentado no meu texto. Dessa forma, aqui outro pronome, essa. Dessa forma, é importante perceber em vista dos argumentos apresentados. Fiz uma retomada, esses argumentos estão lá no meu texto. Dado o exposto, o que foi exposto? Ao longo do meu texto. Dado o exposto, é necessária uma intervenção na situação. Essa situação merece uma intervenção. Tendo em vista os aspectos observados, podemos perceber a importância de mudar essa situação, de intervir nessa situação. Levando em conta o que, o pronome aí, foi observado, em virtude do que foi mencionado.
é importante que haja intervenção nessa situação. Então, por tudo que eu coloquei no meu texto, ficou claro que a situação ela precisa ser alterada. Como que ela vai ser alterada? Já eu vou falar, detalhando no segundo período do meu parágrafo de introdução a minha proposta de intervenção. Pela observação dos aspectos analisados, podemos concluir a importância de intervir nessa situação. Com o intuito de amenizar essa problemática, novo pronome. Portanto, lembra que eu falei aqui? Os conectivos vão ser conclusivos. Portanto, é importante intervir nessa situação. Portanto, essa situação merece atenção governamental. Por exemplo, né, se eu vou colocar como agente, um dos agentes, lembrando que eu tenho que dividir a responsabilidade, um dos meus agentes é o governo, eu já posso começar a introduzir isso. Por quê? Se eu coloquei esse elemento aqui no meu primeiro período, aí eu coloco um ponto final e eu retomo esse elemento no segundo período, eu estou costurando, né? Portanto, é possível concluir que essa situação merece atenção governamental. Ponto. Coloquei governo aqui. O Ministério da Educação deve, especifiquei qual é a área governamental, retomei governo, costurei, ok? Então é isso que eu vou fazer. Vou utilizar os conectivos para abrir o meu parágrafo de conclusão e daí eu dou sequência no detalhamento da minha proposta e o meu terceiro período da conclusão vai ser o efeito. Então, primeiro período vai ser a introdução do parágrafo de conclusão. Logo, é o fechamento do texto. No meu segundo período, eu apresento, eu detalho a minha proposta. O que, quem, como. E o meu terceiro período, eu trago o meu efeito. Construir um parágrafo padrão, com introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Então, eu vou utilizar esse parágrafo padrão para todos os meus parágrafos, esse formato. Então, todo parágrafo é uma unidade textual, ele está costurado, fechadinho, e eu vou utilizar esses conectivos que eu propus para que vocês consigam construir uma coesão textual que dê uma fluidez na leitura, que dê uma progressão textual maior. É obrigatório? Não, de novo, não é. É infalível? Jamais, mas ajuda muito. Então, vocês podem, quem aí já achou sua forma, vai em frente. Segue seu coração, vai na fé que vai dar certo. Tá com dificuldade? Tenta fazer dessa forma. Você vai encontrar a sua autonomia no processo de escrita e vai ver o tanto que isso pode te ajudar e principalmente, gente, o tanto que você é capaz. Quando você escreve e você encontra a sua maneira, com autoria, com traços de opinião própria, você percebe tanto que você é capaz. E aí você vai pegando confiança. Então escrever é fundamental. Treinar é fundamental. Não me canso de repetir isso. Vocês vão ouvir isso várias vezes. E eu vou falar isso várias vezes. Não se esqueçam de treinar. Estou com muita dificuldade. Vai do jeito que der. Que vai melhorando aos pouquinhos. Na vida tudo é treino. Tudo. E a escrita não é diferente.